Mais um episódio no ar, sejam todos bem-vindos aqui no canal do YouTube, Juliana Rangel News, muito obrigada pela sua audiência, tá bom? Pelo Spotify, onde você estiver. O importante é você estar com a sua inscrição aí em dia, ativou o sininho, aí no Spotify também para ouvir a gente, tá? Obrigada pela sua audiência. Mais um novo episódio da nova temporada do podcast aí. A gente tem mais de 60 episódios aqui no ar para você que curte o canal e que quer um conteúdo de qualidade. Então é só você acessar aí que você tem muita coisa legal para você acompanhar, tá bom? Vou apresentar hoje, gente, meu convidado aqui. Falei que hoje eu tô em casa. Então não tô muito não, porque quem vai contar todas as experiências da área é ele, que ele sim tá em casa, que só de profissionalmente falando são 13 anos na área de veículos aí antigos, de colecionadores. Hoje eu trouxe aqui para falar um pouquinho com a gente o José Paulo Parra, que é diretor do Circuito de Leilões. Olha isso, porque eu falei que eu tô em casa, eu tô enrolando a língua. E é um dos pioneiros nessa área de leilões de carros antigos, né, José Paulo? Seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, Gil. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. E parabéns pelo programa, pelo canal. Assisto, acompanho. Muito legal mesmo. Muito obrigado. A gente que agradece você hoje aqui compartilhar um pouquinho da sua história, né, gente? Porque eu falo assim, essa coisa de carros antigos é amor mesmo, né? É aquela coisa de... Carro antigo, eu acho que carro antigo tem várias maneiras de você encarar, né? Mas eu acho que a mais legal de todas é a que toca o coração, né? É aquela questão da relação emocional que você tem com o veículo, porque todo mundo que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, tem alguma história, alguma passagem, alguma lembrança, o carro que levou a esposa para maternidade para nascer o filho, o carro tinha quando namorava, o que o pai levava para a escola. Então, assim, um amigo tinha quando ia pra praia. Todo mundo tem remete uma memória, né? Remete o carro, né? A gente que gosta do automóvel, a gente entende que o automóvel faz realmente parte da vida da gente, sabe? Ele proporciona momentos felizes, seja do carro mais simples ao carro mais sofisticado, caminhonete, esportivo, o que for. Todo mundo tem uma história para contar com o carro. Você vê o Fusca mesmo, um carro super simples. E é difícil quem não tem uma história com o Fusca, uma passagem, um tio, o Fusca azul que dá o soquinho. Então, assim, isso fala ao coração, né? Eu então, acho muito que bacana dos isso. carros antigos, o Fusca seria um dos que são mais, assim, que desperta mesmo essa questão de... O Fusca é um carro muito carismático. Ele é quase lúdico, eu acho, né? No meu entendimento. Você levar em consideração que ele é um projeto de guerra, fruto de uma época bélica, que nasceu numa época super sombria da história da humanidade. Ele é um carro dos anos 40, ele foi fabricado até o final dos anos 90. Você vê que é um projeto, e assim, evoluiu muito, mas mudou pouco esteticamente falando. E o apelo que ele tem com as crianças e tudo mais, você vê que é um carro, não tem muita explicação. Eu acho que como ele acabou depois se tornando um produto super popular no mundo todo, várias pessoas tiveram acesso, e aí você tem muita história para contar, tem vários momentos felizes, tem a questão da simplicidade. Então você pode ver, você vê um Fusquinha na rua, você abre um sorriso, você vê, às vezes você tá dirigindo, passeando com Fusca, oh, joia, que legal. O pessoal tem até mais paciência, né? Tipo, é um Fusca. A minha filha, eu tenho uma história ótima com Fusca. A minha filha, poxa, trabalha com carro antigo. Você tem Fusca? Eu tenho. Tem? Eu já tive alguns, eu acho que eu nunca fiquei sem. Eu tenho um hoje, um 93, 94, que é a última fase, que é o Itamar. Verde. Itamar é o apelido dele, porque foi o presidente Itamar que forçou a barra para a Volks voltar a fabricar o veículo, porque ele entendia que era um carro barato e tudo mais. E eu acho que é caso único no mundo em que a linha de produção já estava desativada e era muito difícil fabricar esse carro, porque ele é um carro feito à mão e a gente já estava na época de tudo automatizado, os robôs e tudo mais, e aí conseguiu refazer o Fusca, né, voltar a fabricar o Fusca. E o Fusca acabou sendo beneficiado de uma isenção de impostos que tinha na época, que beneficiava somente os carros até 1.000 cilindradas, e o Fusca era 1.600 cilindradas. Apesar de ele ter um motor grande, era um motor pouco eficiente, mas a Volks conseguiu esse benefício, né, porque foi um pedido e aquela coisa de política. E aí o carro foi fabricado durante 3 anos, só de 93 a 96, e ficou apelidado de Fusca Itamar. Nossa, foi uma Huawei na época, eu lembro, quando voltou, né, a fabricação. De cara virou item assim, de coleção, porque todo mundo gosta do Fusca, mas era um carro muito defasado já, mas muito defasado, perto do que era vendido
A Volks tinha o Gol 1000, tinha a Ford tinha o Escort, depois o Fiesta. Assim, você tinha, depois veio o Corsa. Foi nessa época que eles fabricaram aquele modelo mais moderno. Não pegou muito, né? Então, hoje ele é um carro super valorizado, super querido, porque ele é o melhor Fusca de todos, tecnicamente falando, porque ele é o mais novo. Que veio bem anos depois, que voltou a ser fabricado. Então ele é super atualizado em algumas métodos de construção, fabricação, câmbio, essa coisa toda. Ele é o melhor mesmo. Mas, na época, no contexto, a gente tem que separar. Eu sempre separo o contexto do automóvel na época e depois que ele se torna um colecionável. Como colecionável, ele é muito legal, porque tem uma carga histórica absurda. Você imagina um carro que depois tinha a linha de fabricação tinha acessado, voltou a pedido do presidente, beneficiou. Então, assim, a história é bacana. Mas ele, na época, como produto, foi um fiasco. Então, assim, tem que separar bem isso. Isso não vai fazer a gente gostar menos dele. Mas tem que ter esse entendimento claro, né? E o Fusca é um carro muito, muito bacana. Eu lembro que eu fui buscar a Olivia uma vez na escola, eu sempre ia buscar, ela tinha uns 4 aninhos. Que cor que é seu Fusca? Esse agora é verde. Verde. Mas esse da história que eu vou contar era branco, mas eram carros iguais, só mudava a cor exterior mesmo, era o Itamar, os dois eram Itamar. E eu sempre ia buscar ela com um carro antigo e tal, mas... Ela não tinha vergonha? Adora. Jura? Porque às vezes tem, né, essa coisa da nova geração. Ai, adora, é um carro... Não, ela adora porque ela acompanha, ela vê ela já como cresceu os carros, no meio, como os né, antigos são tratados. Meu, e assim, quem tem vergonha de carro antigo, procura um bom psicólogo, vai trocar uma ideia, sabe? Tem alguma coisa errada com essa... É a mesma coisa que você não gostar de um bichinho de estimação. Não tem como. É muito pouco provável que isso aconteça. E aí fui buscar ela na escola com um Fusca, e ela nunca tinha visto um Fusca. E parei na porta da escola, ela era novinha, ela viu o carro, o Fusca redondo. Ela falou assim, pai, é nosso carro hoje? Eu falei, nosso carro hoje, filho, vamos embora, né? Assim, vamos. Eu peguei, abri a porta, ela entrou. O Fusca é redondo por dentro, né? Com aquele banco, o padrão do Fusca Itamar chama Itamaracá. Tem 2 padrões, é o Itamaracá e o Dunas. Os dois é um fundo cinza com tracinhos coloridos. Rosa, amarelo bebê, azulzinho, verdinho. É super... Bem coisa de criança assim mesmo, sabe? Que era padrão de época. Ela viu aquilo, ela ficou assim. A primeira coisa que ela fez foi dobrar a cabeça. Ela quebrou o pescocinho. O pai é redondo, né? É redondo. Porque imagina, todos os outros carros são quadrados. E é preto. Do nada ela entra no redondo, mas como assim, né? Certinho, ela pequenininha, ela curvou a cabecinha assim. Ficou imaginando, como é que faz, né? Redondo. Pai redondo, né? Aí falei, filha, põe aí, prendi ela na cadeirinha e tal, sai mandando com o Fusca. Era uma sexta-feira, um dia super agradável, não tava muito calor, abri o vidro. E aí aquele barulho do motor, aquele cheiro, sabe? Aquela coisa toda. Eu vi que ela foi ficando encantada. E aí, daí a pouco, ela soltou essa do banco. Ela falou assim, ô pai... Por que o banco do seu carro não é bonito igual esse? E eu tinha um carro na época, um carro de uso, era um sedã preto, com interior de couro preto, era um carro super executivo, assim, super, né, low profile total. E ela ficou encantada, e até hoje ela fala de Fusca. Ela gosta de carro antigo, ela gosta do Landau, tive uma veraneio militar que ela chamava de Vera, a gente já teve outros carros, a gente já peguei os carros em negócio que ela gostou. Mas o Fusca fixou de um jeito nela que é engraçado. E, obviamente, que com ela acontece com outras crianças também, né? Então, isso que é muito legal do carro antigo. E como é que começou a sua memória afetiva com carros antigos? Quando que foi a primeira vez que você... Como que, na verdade, veio o quê? Do seu pai? Meu pai sempre da família? Meu pai sempre gostou de carro antigo, mas ele nunca tratou bem os carros dele. Ele tinha carro para uso. Mas ele sempre teve vários carros. Então, assim, em casa sempre teve... 1, 2 caminhonetes, sempre teve 1, 2, 3 Galaxy, Landau, Chevy, tinha carro novo, porque minha mãe obviamente não compartilhava exatamente tudo isso, então tinha um carro de uso novo da minha mãe, mas em casa sempre teve, no mínimo 4 então, seu carros. Pai que te despertou. Então assim, eu sempre andei de carro diferente, de carro novo também, né, e aí você sempre tem um tio que tem um carro legal, tinha um tio que morava em São Paulo, solteiro, aquela coisa toda, nossa, andava de MP Laffer, de Puma, de Escort conversível, eram os carros esportivos da época, aquela coisa toda. Você sabe que eu já tive um sonho de ter um carro, mas não por colecionar, mas o meu sonho era ter um Escort XR3 conversível amarelo. Olha. Você lembra que tinha? Lembro, chamava amarelo citrino essa cor. A hora que passava, eu olhava e falava, o dia que eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, falava, o dia que eu tiver dinheiro, que eu comprar o meu primeiro carro, vai ser um Escort. Vai ser um Escort. E uma vez, um amigo meu,
Ele comprou um carro desse. E eu falei pra ele um dia, eu falei, o dia que você quiser vender, você me fala. Aí eu já tava trabalhando, fazendo faculdade. Aí um dia ele quis vender. Mas aí o valor não cabia no meu bolso. Mas eu achava assim... Eu tive um XR3 conversível. Incrível. Branco, 92, que é o último ano dessa geração, que eu comprei de um professor meu. Aliás, mandar um abração pro Bill, Silvio Cogini. Foi meu professor de educação física, dava aula de handball, treinador de handball lá no Marista e tal. E ele tinha um carro e comprou meio assim, né, daquele jeito, na empolgação. Mas o carro não era muito o perfil dele, não. Aí o carro apresentou um problema lá e falou, pô, eu vou vender o carro, você quer comprar o carro? Eu falei, quero comprar o carro. Morava em São Paulo na época, vim pra Ribeirão, comprei o carro. Então, tive um XR3 conversível, foi do professor, super legal. Que legal. Mas então vem disso, seu pai, que já tinha essa paixão, e você tinha um tio em São Paulo. Tio, tinha um tio em Bauru, também gostava. Aqui em Ribeirão, a família gostava, né? Sempre tem um tio. Na verdade, acho que todo mundo, assim, em casa, assim, que eu me lembro, sempre teve. Meus tios, meus primos, sempre gostou de carro. Sempre teve carro diferente, sabe? Eu tinha um tio, morava aqui em Ribeirão, ele era alucinado em Alfa Romeo e Dodge Polara, entendeu? Então, assim, já era super exótico. Esses carros zero, na época já eram carros meio exóticos, assim, né? Então, assim, ele tinha... Eu tinha um outro tio em Bauru, muito querido, que ele sempre teve carro da Chevrolet. Quando saiu o Monza, que foi uma revolução, assim, no mercado, ele tinha, assim, as versões de 4 portas, com câmbio automático, que não era usual na época. Então, tudo isso acho que vai construindo, né, nosso caráter automotivo, por assim dizer, né? E eu gosto, e aí tem identificação. Meus irmãos longe de ter essa paixão que eu tenho, entendeu? Então, assim, o meio ambiente ajuda, mas acho que é uma coisa que nasce com a gente, né? Mas, por exemplo, profissionalmente mesmo, na família, foi só você. Sim. Que foi que na verdade, pegou a sua paixão e tornou-se um negócio. Sim, na marra, né? Virou meio de vida profissional, sustento da minha casa. Uma hora que eu falei, nossa, eu quero tanto que isso dê certo. E fiz, assim, acreditei muito e fui atrás para fazer dar certo, sabe? A gente estava conversando, trabalhava num outro segmento, não tinha nada a ver. Era da área comercial de uma empresa de confecções. Atendia algumas empresas, algumas importadoras, algumas montadoras. Mas até então era bem hobby mesmo, sabe? Mais gastava dinheiro do que qualquer outra coisa. Você era um colecionador, Era né? um colecionador. Então, Fazia um negocinho aqui, um negocinho ali, mas era muito na empolgação. E aí a coisa foi crescendo, e uma vez eu comprei com o dono da empresa, nós compramos alguns carros juntos, de um pai de um amigo que faleceu. E aí a coisa ficou um pouco mais séria, né? Porque tinha aquela responsabilidade e tal. Tinham mais veículos, tinham que fazer aí negócio. Eu falei, quer saber? Falei, é agora. Falei, ó, Gabriel. Aí o Gabriel super gente boa. Falei, Gabriel, cara, falei, vou sair. Vou pedir as contas. Também ele tava passando numa outra fase lá na empresa e tal. Aí eu falei, beleza. E saí, aí fui. Aí montei a Taladega. Que primeiro você começou com exposições, né? Eu sempre participei, né? Sempre participei. Mas assim, organização, né? Sim, eu ajudava na organização. Pelos clubes, enquanto colecionador, enquanto hobby, eu sempre fui muito ativo, né? Sempre participei dos clubes de automóveis antigos aqui de Ribeirão, da região, do encontro paulista de autos antigos, que na época acontecia na cidade de Águas de Lindóia. Então, assim, e a gente é fuçado, né, Ju? A gente fala pouco, quase não conversa, né? Cada esquina conhece 10. Cada esquina conhece 10. A gente faz amizade na fila do mercado. Então, assim, é fácil, né? Eu acho que é um pouco da gente. Então, muito rapidamente, eu já estava, sabe, conversando com o pessoal, já fazia parte de comitê de organização, comitê de avaliação. Eu lembro que eu comecei a ajudar, né, fazer a avaliação dos carros que seriam premiados no Encontro Paulista de Autos Antigos, que na época era o maior encontro. Você já começou a ter uma experiência aí de leilão, mas sem ter o profissionalismo. Eu sempre me dediquei muito. Então, por exemplo, eu sempre li muito. Eu sempre gostei de entender tecnicamente, né? Uhum. Não só de carro antigo, mas de carro, porque o carro antigo é o carro novo de hoje. Ele vai ser o carro antigo de amanhã. Então, se você se mantém atualizado, quando esse carro se tornar antigo, tá tudo muito mais fácil. Então, eu sempre gostei de ler, eu tinha aquela coleção da revista Quatro Rodas toda, assinava, comprava, tinha revista importada, tinha revista alemã. Eu lembro que amigos dos meus pais iam viajar, iam para fora, um casal de amigos legal, que eles moravam na Alemanha, eles traziam publicações, sabe? Então, assim, eu sempre me abasteci muito desse tipo de literatura. Por conta do amor que você tinha
para ter um embasamento. Em vez de ler gibi, eu lia esse material, esse conteúdo mais técnico, entendeu? Isso tudo vai dando base. E aí, quando eu comecei a curtir os carros antigos e ir para os eventos, você tá numa rodinha, você conversa, você fala isso, mas esse ano, mas aquele... Então, você não quer participar aqui, ajudar a gente a fazer, vir aqui e tal? Falei, poxa, quero, né? E aí você vai, entendeu? E assim, hoje você tem quantos carros como colecionador? Hoje eu tenho um carro como colecionador. Um carro. Eu não vendo. Você não aguenta, você vende tudo. Não, mas você já olha para eles como negócio. Você sabe o que aconteceu? Foi assim, eu cheguei a ter 17 carros. Jura? E ficavam guardados onde? Ficavam guardados em garagem, prédio. Mas aí era uma coleção sua. Carros meus, carros particulares. Cheguei a ter 17 carros. Aí chegou uma hora que eu falei assim, isso não é pra mim. É o meu perfil. É porque requer também muita dedicação, né? Ju, não é nem isso, no meu caso. Eu falei, eu gosto de pegar o carro e andar com o carro. Não deixar guardado. Eu gosto de viver o carro, de ter a experiência de pegar o carro, entrar, ligar, andar, sabe? Ter minhas coisas dentro do carro. Eu apego, sabe? Por exemplo, eu compro um carro novo, eu não quero trocar no próximo modelo, sabe? Eu não faço questão nenhuma disso. São perfis de colecionadores, né? É consumidor, na verdade. Porque e assim, você acaba estendendo. Assim, eu gosto, por exemplo, eu comprei um carro novo, eu gosto de chamar esse carro de meu. Eu não tô preocupado se ele já saiu de linha, se já tem outro. Eu quero ficar com esse carro, sei lá, 3, 4. Eu quero construir uma história. Ele. Porque tem colecionador que não, né? Exatamente. Que é o contrário, que ele quer deixar na garagem, ele vai lá e ele fica, como é que fala? Garage Queen, né? Dando brilho ali, né? E cuidando pra que fique ali. Ju, o meu carro, esse Landau que eu tenho, eu já troquei pneu porque ficou Qual careca. É um Landau. Landau. É um Ford Landau 1971, LTD Landau. É o primeiro ano do Landau. E esse carro tá na família faz bastante tempo. Em 2006, 2004 ou 2006, ele fez uma restauração absurda, completa. E tá comigo hoje. A Olivia adora esse carro, ama o carro. E você põe ele na rua quando? Toda semana. Você entendeu? Com um carro meu, eu consigo fazer isso. Então ele fica guardado na garagem do prédio, no prédio que eu moro. Fica lá, quando eu vou usar menos, eu ponho uma capa nele, desligo a bateria, mas, por exemplo, final de semana, sexta-feira, essa semana mesmo, vai ter feriado e tal, eu vou lá, ligo ele, saio, aí vai almoçar no shopping, vou buscar minha filha na escola, vou dar uma voltinha. Então, assim, isso é legal. Viver desse jeito é legal. E com 17 carros eu não conseguia fazer isso, porque toda vez que eu ia pegar o último da fila, por exemplo, ele não estava legal. Porque carro antigo, se você usa, ele gasta. Se você deixar parado, ele estraga. Não tem jeito. Ele vai estragar. Né? É o tempo. Assim, vai vazar óleo, o freio vai ficar esquisito. Você tem que dar manutenção. A carburação. Então, mas você pode pegar um carro hoje, dar uma super manutenção nele. Se você deixar ele parado 60 dias, ele vai estragar. Parado. Porque o carburador suja, porque é antigo. Enferruja, a gente adora. Não, a gente adora, a gente gosta e tal. Mas tem que entender que é um produto antigo. O carro antigo é melhor que o carro novo? Em hipótese nenhuma. O carro novo é muito melhor. Mas muito melhor. E tem que ser. É o que a gente espera da engenharia, os processos construtivos e tudo mais. Segurança, economia, eficiência. Mas o carro antigo tem o seu charme. É mais, né? É uma coisa totalmente diferente. É outra experiência, é uma conexão muito mais mecânica. Mas tem que entender isso. Não adianta você falar, vou pegar um carro antigo, meu. É outra experiência. Ele vai te deixar na mão. Ele vai engasgar. Ele vai demorar para pegar. Porque ele já era assim novo. Zero, ele já tinha essas características. Ele carrega isso com o tempo, faz parte dele. Você consegue melhorar alguns aspectos, né, tal. Mas ele não vai nunca ser igual a um carro novo, um carro dos anos 90 pra cima, por exemplo. Você tem que respeitar isso e entender. Aí você vai se dar bem com um carro antigo. Então, com um carro eu consigo fazer isso. Com 17 eu não conseguia. Aí eu comecei a vender os carros, entendeu? E isso foi um gatilho também pra coisa ficar mais profissional ainda. Aí eu coloquei na minha cabeça o seguinte, falei, bom... Mas até então não era leilão, você já começava a fazer um negócio. Comprava e vendia, aí alguém ia lá, fazia uma oferta. Pegava outro, tipo assim, dava um, pegava dois, entendeu? Às vezes dava dois, pegava um. A intenção era diminuir, mas teve um momento que ela aumentou, vendendo, aumentou. Porque você vendia um, mas você pegava dois. Mas peraí, mas agora 17 eu tenho 19, tem alguma coisa errada. O primeiro leilão que eu fiz, tinha um senhor do Maranhão, acho que era Maranhão, e ele tava desfazendo a coleção toda dele e tal. E ele tinha um monte de carro. E ele mandou uma cegonha de carro pro leilão, umas coisas assim de 12 carros. Só eu comprei 6, que não foram vendidos no leilão. Ele falou, não, como é que eu faço agora? Levo os carros embora. Eu falei, não, quando você quer, tal, vamos negociar. Mas por que você fica com dó, por exemplo, assim? Não, eu vejo uma boa oportunidade de negócio. Não, dó eu tenho do meu dinheiro.
do meu suor. Se você compra agora, porque daqui a algum tempo você vai vender. A gente tá falando de negócio. Business. Né? Não, eu tô falando que eu tô tentando misturar um pouco colecionador, né? Você gosta, aí você vê a oportunidade, meu, aí acontece, sabe? Acontece. E aí eu fui pra vender, organizador, e comprei, entendeu? O lucro do leilão ficou... Não, meu, você tem que fazer assim, ó, pelo menos, você tem que ter um raciocínio parecido com o jogo, um cassino, se você quer começar. Até uma dica pro pessoal que quer começar investir com carro antigo. Primeiro, estude o mercado, entenda o que você está comprando. Se você está afim de comprar só coração, beleza, esquece tudo isso, vai lá, paga, vive, porque só se vive uma vez. Então, assim, se o sonho da sua vida, se o seu tesão, se o seu, sabe, a sua paixão é ter que nem um Escort conversível amarelo, Ju, realiza seu sonho. Vai ser feliz com o seu Escort amarelo, sabe? Tira isso da sua cabeça e vai curtir o carro. Meu, é um investimento relativamente baixo, vai te fazer super feliz e boa. Depois, se você perder um pouquinho de dinheiro, sabe, pagou. É igual beber um vinho super caro, sabe? É uma experiência, é um prazer que você está se dando. Mas, se a sua ideia é entrar no jogo e começar a ganhar dinheiro, investir nisso, estuda o mercado, entende o que está em alto, o que está em baixo, o que está estável, e a gente já tem números. O circuito de leilões, por exemplo, ele já consegue fornecer isso. Você sabe, por exemplo, que um Gol GTI dos anos 90, final dos anos 90, é um carro de 110, 120 mil, mais ou menos, é a média. Porque eles são vendidos nesse preço. Todo leilão que tem Gol desse preço, dessa geração, vende nessa faixa. Uhum. Então, esse é o preço médio. E você consegue analisar outros canais do mercado também, que você vai chegar a isso. Enfim, faz a lição de casa, faz o estudo. Aí você reserva, sei lá, 200 pau, 50, o que você tiver, e fala, bom, é com esse dinheiro que eu vou trabalhar. Compra o carro, entende, vende, ganha um pouquinho, pega um outro carro mais caro. Vai subindo devagar, entendeu? Não inventa de colocar um caminhão de dinheiro e achar que vai dar certo isso, aquilo. Eu já vi dar muito errado, como tudo. Então, mas o que tem mais comercialização hoje? Por exemplo, em termos, o que os colecionadores buscam? Os que são mais raridade, que aí são um valor mais elevado, ou ainda o que não é tanto em termos de valores, não é tão raro assim, tem mais saída, por exemplo? Tudo tem o mercado, literalmente. Imagina que a gente tem carros comerciais desde os anos 20, que são os Fordinhos. Até agora, os anos 2010, já tem carro, no começo dos anos 2000 já tem carros colecionáveis, porque eles já estão fazendo 20 anos. Mas em leilão entra 30 anos a mais de uso, né? Tem que ter pelo menos 30 anos. 30 anos a definição de automóvel antigo pela FIVA, que é a entidade máxima que rege o antigo mobilismo no Brasil, e aqui no Brasil a Federação Brasileira de Veículos Antigos faz parte da FIVA, é membro da FIVA, define o seguinte: o automóvel antigo é todo e qualquer automóvel, veículo produzido, que tenha no mínimo 30 anos e que conserve as características originais ou que tenha valor histórico próprio. Uhum. Que conserve as características originais não quer dizer que ele nunca foi mexido, né? Mas um veículo, por exemplo, se ele foi restaurado no padrão original. Não adianta você pegar um carro que só existiu preto, pintar ele de rosa. Você não respeitou a época. Você perdeu a identidade. Trocou roda, trocou pneu, fez uma tapeceira diferente, aí você tem um carro ele não ao seu gosto. Não, pro leilão ele pode até entrar, mas ele deixou de ser um carro antigo, nem característica do original, nem né? valor histórico próprio a gente pode considerar que ele tem, porque foi uma customização recente de um dono recente. Quando a gente fala em valor histórico próprio, é um veículo modificado na época. Por exemplo, um carro lá não é Salvador, é Salvador. Tem um dos carros mais antigos do Brasil. Um carro mais antigo do Brasil, se eu não me engano, é um Peugeot, que foi do irmão do Alberto Santos Dumont, acho que do Henrique Santos Dumont. Foi a placa P01 aqui no Brasil. E um dos carros mais antigos, acho que o terceiro ou quarto, é um carro de... Como é que chama? Um carro de som, um trio elétrico, que é um Fordinho, que está registrado lá em Salvador. Esse carro, na época, foi convertido ali, mais ou menos, na época ele foi convertido para carro de som, para trio elétrico. Então ele tem valor histórico próprio. Porque na época, né, já fizeram isso com ele, mas ele carrega essa história, sabe? Então isso tem valor histórico próprio. Pro leilão, a gente aceita, a gente é bem mais permissivo que isso, porque a gente está falando ali de comércio. Então, de repente... Mas tem alguém que gosta, exatamente, que quer nessa cor diferente, mesmo que mudou, não se importa, né?
Não, então esse é o entendimento. Mas, ó, 55 edições de leilões já feitas no Brasil. É muita coisa, né? É bastante. É leilão pra caramba. Tipo, nesses 7 anos, né? Porque você começou na área profissionalmente há 13 anos, mas pra leilão mesmo, 4, eu estou ruim de conta, 5, 6, 7, 7 anos, né? 2016, E foi muito legal, assim, eu sempre acompanhei os leilões internacionais, porque o leilão, ele é um canal de vendas. Então, por exemplo, você tem grupo de WhatsApp, você tem Marketplace, você tem o OLX da vida, Mercado Livre, você tem sites especializados e você tem um leilão. Mas leilão de veículo antigo no Brasil não rolava. Não tinha essa tradição, né? Não. Na verdade, no Brasil, o leilão é, entre aspas, meio que mal visto para esse segmento, porque entende-se que todo carro que passa por leilão, ele tem algum problema. É por conta... E nada é mais carro distante... apreendido, Ju, né? nada assim, é mais distante da realidade do que isso. Não faz nenhum sentido isso. Porque não tem nada a ver, é o Um oposto. canal de venda. Por exemplo, você tem a montadora, fábricas, empresas que têm frotas e tudo mais, em vez de ficar vendendo um por um, você imagina, você contrata um leiloeiro e fala, olha, vem aqui fazer um leilão da minha frota. Dos meus caminhões, dos meus carros de executivos. Então, assim, tem carros excepcionais, super bem mantidos, baixíssima quilometragem. Vem fazer leilão aqui da minha frota. E o carro não tem problema nenhum. O carro fica com uma passagem por leilão. E tem gente que acha que isso é um problema. Eu não consigo entender como é que isso pode ser um problema. Porque é uma baita oportunidade. Você vai comprar um carro mais legal, pagando menos, com histórico e tá tudo certinho. Mas isso no caso que você citou. Por exemplo, no carro de veículos antigos é diferente. Porque aí você tá falando de carros mais valorizados. Que quem gosta procura, pra você ter né? uma ideia, os veículos mais raros, mais exóticos, mais especiais, mais caros e valiosos do mundo são negociados em leilões. É muito difícil... Você achar perdido na internet, Não, é muito difícil uma venda particular desses carros. Até então, por exemplo, pela segurança também. Assim. É cultural mesmo. O norte-americano e o povo europeu, eles entendem que é o melhor caminho de você conseguir fazer um negócio, porque você vai atingir o maior número de pessoas, você vai ter uma coisa mais transparente. Porque é tudo muito regulamentado, tudo certo, e é legal. Né? E assim, de repente, por exemplo, você tem carros de cinema que são super famosos. Você tem o Mustang Bullitt, por exemplo, que foi o carro do Steve McQueen no filme Bullitt, que é um filme super famoso para quem curte carro e tudo mais. Esse carro foi leiloado num leilão, foi vendido por intermédio de um leilão. Mas, por exemplo, hoje no Brasil, você que já está nesses 7 anos aí, com todas essas edições que já rodou o Brasil agora entrou. Por exemplo, a cultura, por exemplo, do leilão agora de veículos antigos pegou. Toda edição a gente rompe mais uma barreira. Mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho cultural que a gente faz. Essa conversa Vocês implantaram, né? Você implantou, que nem eu falo, a pessoa pergunta pra mim, fala assim, mas meu carro vai ficar com passagem por leilão? Eu falei, vai. Olha só. Eu falei, claro que vai. Eu falei, você não escreveu? Escrevi. Eu falei, então vai ficar com passagem por leilão. Eu falei, e tudo bem? Ele falou assim, Aí você coloca a pessoa pra pensar. O que muda? Literalmente. Né? Aí eu faço essa provocação. Eu falo, tudo bem? Não, mas vai ficar no documento? Eu falei, não, claro que não. Eu falei, seu carro vai constar, se puxar o histórico, pode constar, porque é uma informação totalmente irrelevante. Eu falei, pode constar que ele teve passagem por leilão. Do mesmo jeito que não vai constar, por exemplo, se você não sai no OLX. Eu falei, é importante essa informação? Ele falou, não. Eu falei, então por que do leilão é? Que vai fazer Tem ao ponto... ainda esse preconceito. Não é nem preconceito, Ju, é falta de conhecimento. A cultura, Recente agora me ligou uma pessoa, teve uma Porsche 2013, eu acho que a gente leiloou o ano passado. O carro foi arrematado. E aí o cara foi fazer uma pesquisa do carro e constou lá. Só que sai leilão de veículos antigos especiais, comitente, que é a nossa empresa, o leiloeiro, que é o Joel, que, é um dos 5 melhores leiloeiros do Brasil, uma reputação, assim, ilibadíssima. Então consta isso lá. Ou seja, não tem problema nenhum. Não é leilão de seguradora. Não é que você tem que ficar esperto é leilão de seguradora. Porque se a seguradora indenizou o cliente e tomou posse do bem, algum problema esse carro teve. Pensa só seu carro. O carro você afogou ele numa enchente, bateu e a seguradora deu PT e te pagou. Ela vai ficar com o seu carro e ela vai fazer um leilão para diminuir o prejuízo dela. Então, esse carro, sim, você tem que prestar atenção. As demais situações, não.
E aí ele me ligou, falou, opa, pô, eu cheguei em você porque tá constando aqui, o fulano falou que inscreveu o carro, eu queria saber se é isso mesmo. Eu falei, cara, é isso mesmo. Eu falei, a gente organiza hoje os maiores leilões de veículos antigos do Brasil, a gente faz, né, o Brasil Classic Shows lá em Araxá, com o pessoal da turma do Instituto Cultural Veteran Clube. A gente faz o leilão de águas de Lindóia. Ah, vocês fazem a Lindóia, Araxá? Faz. A gente faz lá o Encontro Brasileiro com o pessoal lá da Relicário. E assim. Ah, eu já ouvi falar. Ele, cara, entra no nosso Instagram, dá uma olhada. Nossa, que legal. Essa Porsche passou aí? Eu falei, passou aí. Pô, não, então tá tudo certo. Sim, então, assim, eu fiquei super feliz nesse momento. Super feliz. Na hora que ele falou, então tá tudo certo. Porque ele entendeu que aquilo é legal. Até porque hoje, esse formato e o formato de leilão, ele é uma garantia para quem tá comprando, né? É muito tranquilo. Porque vocês, por exemplo, o que faz o veículo, por exemplo, dentro da avaliação, não ser aprovado para um leilão? Degola. A nossa degola. O que é degola? A degola é quando a gente tira o carro do leilão. Então, mas o que leva, por exemplo, que não classifica? Ó, primeira coisa, a documentação do carro precisa estar regular. Entendeu? A gente é bastante rígido e criterioso com isso. Todos os carros, sem exceção, eles passam por várias etapas de checagem. No primeiro momento, na hora que faz a inscrição do veículo, já faz uma checagem mínima com a digitação da placa. Então, ali já vê se está tudo Puxou, ok. se tiver alguma coisa, já está Se tiver alguma divergência, se tiver alguma coisa, a gente já acende uma luz amarela, certo? Na sequência, a gente faz uma checagem documental mesmo, aquelas pesquisas que vêm infinitas colunas, dá um histórico super completo do carro e parcial do proprietário. Para a gente saber, por exemplo, se não tem uma ação trabalhista em cima do proprietário do veículo em que o carro está arrolado. Isso é extremamente importante. Porque imagina, você compra um carro e aí a justiça determina... Exatamente. Você pode perder. Ou se está como porque garantia, não poderia ter vendido, né? Ou se está como garantia, ou alguma coisa desse tipo. Então, aliás, isso é uma recomendação que eu faço se você fazer um negócio particular também. Esse tipo de checagem que a gente faz, todas as lojas costumam fazer isso também. Então, a gente faz essa checagem. Ali, se já tiver alguma coisa, a gente retira. Entendeu? E na hora que a gente está com o carro fisicamente, aí tem uma equipe de vistoriadores terceirizada, credenciados no Inmetro, que eles vão fazer a checagem física do veículo. Para saber se aqueles dados que nós temos, que são resultados da pesquisa, eles conferem com o que está no veículo. Número de chassi, número de motor, para ver se tem algum indício de adulteração, alguma coisa assim. Então, mas, a gente passa por essas 3 etapas. Hoje, se deu uma luz vermelha em alguma delas, o carro é retirado. Hoje vocês recebem inscrições de carros do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Aí essa vistoria, ela é feita na cidade. É feita na cidade? Não, é feita na cidade que acontece o leilão. Então, quando os carros chegam, ainda tem essa última vistoria, por exemplo. Quem faz essa vistoria? Foi pré-aprovado online, porque segundo que foi informado, tá ok. Aí vocês vão checar quando os carros chegam. Exatamente. Porque por mais que hoje você faz o formato híbrido, né? Que tem tanto o público presencial quanto o pessoal online, o carro ele tem que estar no local do leilão. Não adianta. Todos os carros vão pro local do leilão, porque a gente, além de ter todo esse procedimento que a gente faz, a gente promove a visitação, né? A gente deixa os carros disponíveis para visitação. Que, por exemplo, você está interessado em dar um lance, você vai lá para ver o carro, para ver se o carro tá legal, se aquilo que se você viu na foto corresponde com a sua expectativa, para você se sentir seguro mesmo, para dar um lance. Entendeu? Então vai, olha, tem gente que leva mecânico, fica à vontade, olha o carro por baixo, pergunta, a gente tá ali, funciona o carro, sempre tem alguém da equipe que acompanha e tudo mais. Entendeu? E depois a gente faz a apresentação do veículo. Isso é uma coisa que eu acho que a gente é pioneiro mesmo nesse formato a de gente tem umas fotos, Danilo, podia ir passando ali na TV enquanto a gente vai falando, até para o pessoal entender de como, o que a gente tá... É muito bacana. O formato que a gente adotou de apresentação é um formato de show mesmo, de premiação. Eu fiz durante algum tempo, eu fui mestre de cerimônias. Eu ia te falar agora, que você virou um apresentador, né? Apresentador vendedor, né? Vamos dizer assim. Eu fui meio que forçado, né? Aí você é o Eliezer que foi... O Eliezer, pra quem não conhece, é aqui da matriz aqui de Ribeirão Preto, e foi o primeiro leilão, veículos antigos aqui em Ribeirão Preto. Exatamente. E que agora já tem a segunda edição. Nós estamos hoje no mês 31 de outubro, gravado, vai pro ar na primeira semana de novembro. Então, quem tá assistindo, se você assistir pós-dezembro, né? Nós estamos falando de 1 e 2 de dezembro, que é o próximo, segunda edição do leilão. Considerando a data de gravação, hoje a gente está mais ou menos 30 dias da data do leilão. E se você estiver assistindo depois de dezembro, o leilão já foi. A gente está falando aqui. Então, o Eliezer, né, da Matriz Veículos. E eu, aí foi no leilão, foi muito bacana.
Tá. Deixa eu ver o que estão falando no ponto aqui. Eu acho que eu tinha que estar com o ponto agora, porque agora eu não sei pra onde eu olho, o que eu falo. Eu, olhando pra cá. Olhando aqui. Olha lá. É meu ponto. Aí o que você comentou, né, dos veículos em exposição. Aqui é a visitação. Que o pessoal vai visitar, né? Exatamente. Então aqui uma Oldsmobile F88. Esse carro foi arrematado no leilão. Aqui um Ford super legal, esse carro foi todo feito à mão. Esse infelizmente não foi arrematado. Ali atrás uma Kombi, a pontinha daquela F100 ali, ó, preta com laranja também. Nossa, tinha uns carros maravilhosos. Tinha. Eu nunca tive num leilão, assim, presencial, visto. Eu fiquei encantada. Quase que eu virei colecionadora. Então. Esse agora vai ter um Escort conversível branco. Ai, o dia que tiver um amarelo, pode ser que meu coração seja tocado. Resgate minhas memórias. Vai ter um Escortinho branco, muito legal. Então, e vem carro, né? As estavam das inscrições literalmente do Brasil inteiro. Obviamente que o Brasil é muito grande. Então, por exemplo, a gente tem etapa do circuito de leilões. Hoje a gente, no nosso calendário, aliás, dando até uma prévia já do calendário 2024, em junho a gente tem o leilão de Águas de Lindóia, que é do Encontro Brasileiro de Autos Antigos, que acontece no feriado de Corpus Christi. Depois, em agosto, acho que no dia 10, se eu não me engano, a gente tem um evento lá em Brasília, muito legal, num evento todo coberto, um pavilhão maravilhoso lá no Parque da Cidade, um lugar muito bacana. E a confirmar ainda a edição do Brasil Classic Show, que talvez aconteça no segundo semestre. Então, você tem ali Minas, você tem Brasília, e tem o interior de São Paulo ali o Circuito das Águas. E aí, fora isso, a gente deve fazer São Paulo, São Roque, Ribeirão Preto, vai ficar na rota agora Belo também, Horizonte, né? Eu devo ter mais uns 3 ou 4. Então, o ano que vem a gente deve ter uns 7 leilões, mais ou menos, entendeu? Respeitando os eventos e mais os outros que acontecem por conta. E aí, o legal é que a captação é feita sempre por região, entendeu? Então, por mais que a gente tenha alguns clientes que mandam os carros, por exemplo, o leilão de Ribeirão, tanto a primeira edição como essa segunda edição, a gente tem carro do Rio de Janeiro, a gente tem carro de São Paulo, a gente tem carro ali da região de Campinas, a gente tem carro de Belo Horizonte, a gente tem carro aqui do sul de Minas, Brasília. Então, assim, todo esse pessoal manda carro e mais os carros aqui da região, né, que são fortes. Mas quando a gente vai, por exemplo, para Belo Horizonte, a gente pega toda aquela região de BH, entendeu? Então, os carros inscritos, geralmente, eles são mais locais. Porque os nossos compradores, eles são do Brasil todo. A gente vende literalmente carro de norte a sul, de leste a oeste. E tem as pessoas que vêm para o leilão físico e tem aqueles que ficam só no online, né? Tem. Isso é muito legal. E isso aconteceu aqui em Ribeirão Preto depois da pandemia. A pandemia foi um baita divisor de águas para o nosso negócio. Antes da pandemia, eu fazia os leilões com muito mais foco no presencial. O online era bem mais tímido. E era mesmo assim, a gente até investia, mas não dava retorno. Era presencial, a pessoa queria ir lá, queria participar, queria levantar a mão, queria, sabe, estar ali no momento. Com a pandemia, acabou. Não podia fazer, lembra? Não podia fazer absolutamente nada. Aí eu já tinha um projeto meio que engavetado de fazer um leilão online muito forte, com essa questão da apresentação, da transmissão ao vivo no nosso canal no YouTube e tudo mais. E a pandemia foi onde isso aconteceu. E aconteceu super bem. Vendeu super bem. O primeiro leilão foi um tremendo de um sucesso. E aí depois veio na esteira. Entendeu? E aí por isso o formato híbrido, né? Exatamente. Então, assim, a gente passou a pandemia, a gente se ajustou ao momento, né? Que foi imposto. E só o leilão online. Doido para ter um presencial de novo. Em termos de vendas, equilibrado, online e presencial? Foi mais forte. Mas aí eu atribuo isso ao momento da pandemia, porque todo esse pessoal ficou literalmente trancado em casa. Os eventos foram todos cancelados. Sim. Então não era só evento online que a gente tinha. Show online. Você não tinha o que fazer. Pessoal que tem carro antigo gosta de andar com os carros. Você tem evento no Brasil, todo final de semana tem no mínimo 3 ou 4 ou 5 ou 10 eventos às exposições. Né? Então você imagina que você pegou toda essa comunidade e trancou. O carro foi feito para andar. Entendeu? A gente tá acostumado a viajar, rodar todo final de semana ali 100, 200 quilômetros, trancado em casa. E o leilão, ele conseguia, de alguma maneira, suprir essa necessidade, essa carência. Porque a gente fazia a apresentação, a gente fazia a captação dos veículos ali, não podia ter público, mas se tinha visitação, todo mundo com máscara, tinha cabine de sanitização, o pessoal ter acesso à área do leilão, um esquema, assim, super, super rígido. Então, o pessoal era uma válvula de escape.
Quando terminou a pandemia, que a coisa foi flexibilizando, foi relaxando, o primeiro leilão aconteceu em Vinhedo. Eu falei, bom, vou me preparar de novo, porque os leilões sempre teve um público mais ou menos de 200, 300 pessoas. Araxá tinha 700 pessoas. Eu falei, vou me preparar para receber aqui 200, 300 pessoas. Buffet, mesa, bebida, foram 7 pessoas. Foi ninguém. Todo mundo no online. A visitação bombou, um monte de gente, visitação, vendo os carros na semana que antecede, de terça até sexta, lotado, assim, cheio de gente. Na hora do leilão mesmo, não tinha ninguém lá. Mudou o perfil. E o leilão vendeu super bem. O leilão não tá nem aí pra isso, entendeu? A apresentação é uma coisa, o resultado é outro. Né? A quantidade de carros arrematados foi super bem. Aí eu falei, meu... A pessoa não quer então, mais, na verdade, não agora, quer mais estar aqui. As pessoas não as querem mais estar aqui. vendas estão mais pro online do que o mais pro online do que o presencial. Aí isso veio, né? Aí todo leilão que a gente faz agora deixou de ser exclusivamente online. Em São Paulo, lá no Parque da Cidade, em Belo Horizonte, Ribeirão, em Alphaville. Uhum. Mas nunca tinha um público forte. Nunca tinha. Sempre era muito no online. Sempre pouco. Em Ribeirão, foi um barulho tremendo. Fiquei super satisfeito com isso. Foi uma surpresa super grato. O Eliezer também, o pessoal lá da Pereira Vinho, o Zé Pereira, o Carlinhos, eles ficaram super impressionados com a adesão do Ribeirão Pretano e do pessoal da região com o leilão. E veio muita gente de fora. Eu acho que Ribeirão é uma cidade muito querida. A gente estava conversando com isso antes. O hotel oficial lá, o Mont Blanc, no primeiro leilão, acho que ele estava com 15 ou 16 reservas, apartamentos para as pessoas do leilão. E tinha gente ali de Brasília, tinha gente de São Paulo, tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente de todo lugar, entendeu? Acaba virando algo turístico também, no sentido, porque a pessoa ela vem pro leilão, mas ela vai aproveitar os atrativos da cidade, vai descansar, vem com a família, né? Muita gente que veio pro leilão, que veio para comprar, muita gente que veio pro leilão não conhecia Ribeirão. Conhecia de ouvir falar, mas nunca tinha vindo. E eles ficaram encantados com a cidade, sabe? Eles ficaram encantados com a cidade, foram visitar os shoppings, foram em Brodowski, foram conhecer. Movimenta tudo, né? Movimenta os restaurantes, acharam a cidade linda, sabe? Então, assim, é muito legal isso. Olha lá. Olha lá, a gente tá falando de como é a apresentação. Esse aí é um que foi colocado para apresentação, exatamente. né? Esse aí é um Chevrolet 1953. Ali atrás é logo de alguns dos nossos patrocinadores, né? Tem o pessoal da MF Blindagens ali atrás da Ecobrisa. Vamos passando mais fotos pra gente ver. A gente separou umas legais. Mostrando como que é, porque vocês vão abrem para mostrar o motor, explica lá, ó. Esse aí todo aberto, né, no momento da apresentação, dando detalhes. Tem um Humvee, um veículo... Esse não foi arrematado. Não. Ele tá de novo, ou não? Não tá nesse leilão agora. E o dono desistiu. Ele não desistiu, mas acho que ele tá buscando outros caminhos. Quem põe carro no leilão quer vender, né? Essa foi vendida. A Kombi é uma das queridinhas de leilão, não é? A Kombi tem história do Fusca, assim, ela é muito carismática, muito carismática. É um carro com uma cotação super alta. No entanto, agora relançaram ela e a campanha que fizeram, né? Tipo... A Kombi a gente já algumas unidades, né? Alguns veículos que já passaram conosco nos leilões, elas foram mandadas para fora do país. Sério? Tinha um cliente nosso que ele é especialista nisso, então assim, ele comprava os carros no leilão e mandava para fora e colocava no leilão lá fora. E é um carro super valorizado. Esse foi arrematado. É uma graça. Que lindo esse carro. Esse carro foi uma coleção aqui do interior. Era do interior e segue no interior. Mas é um carro bem legal. Então, aí todos os carros, né, sem exceção, todos eles entram na pista, a gente fala que é aí é onde faz a apresentação, o leiloeiro fica na parte de trás ali, a gente fica ali, e aí o carro entra, a gente fala do carro, primeiro eu falo um pouco do carro que tá ali, que vai ser leiloado, né, procuro apontar algumas características, alguns pontos positivos, outros pontos negativos, a gente aponta, e depois eu passo pro Fábio Pagotto e pro Felipe Bitu, que eles entendem demais de veículos. O Bitu é colunista da revista Quatro Rodas há mais de 10 anos, da seção clássicos. O Pagotto já teve revistas, tem vários livros publicados. Então, assim, eles conhecem muito de automóvel, da história do automóvel. E aí eles vão falar sobre a época de produção, aquela coisa toda. E isso o pessoal que está assistindo gosta demais.
Tem pra gente, conhecer, né, a história, Ju, tudo tem ali, muita né? gente que acompanha o leilão só pela diversão, só pelo Então, entretenimento. mas eu ia te perguntar isso, porque assim, pra você participar, pra dar lance, você tem que fazer uma inscrição. Tem. Porque senão não é pra curiosos, vamos dizer assim. Não é qualquer pessoa que pode entrar no link e assistir, ou pode? Não, assistir pode. Posso, então, se eu quiser. Eu só não vou poder entrar na parte de lances, né? São duas situações bem distintas. Você assistir o leilão, qualquer um pode assistir. É um canal do YouTube que, aliás, por favor, se inscrevam lá no @circuito de leilões. Vocês vão ver que é super divertido. Às vezes fica lá 8, 10, 12 horas de transmissão ininterrupta. Assim, e carro a carro, a gente fala, a gente brinca. Você viu como é que é, né? O pessoal entra. É gostoso. É super leve. É uma diversão mesmo. Às vezes nem você não tem intenção de comprar, que você não fez sua inscrição, mas você pode assistir. É no mínimo divertido, e conhecer um pouco a história dos carros, né? O ver que os carros, a oportunidade de ver os carros, isso e tudo mais. Então, isso é uma coisa. Você assiste o leilão ali como entretenimento e só. Ou você participa. Para você participar, é única e exclusivamente da maneira online na plataforma do nosso leilão oficial, que é o Joel Picelli, que é pela www.picellileilões.com.br. É lá e só lá que você dá um lance. É só dar o lance. Só lá. Importante frisar, bem frisado, porque as pessoas às vezes confundem. No vídeo do YouTube, por exemplo. Vou lá no comentário, esse aqui eu dou tanto. Não é assim tudo muito organizado. Lá você dá lance. Ou você vai presencial e levanta a mão ali. Aí tem todo um regramento ali, você vai fazer a sua inscrição, comprar o seu ingresso que vai te dar acesso, porque a área do leilão é uma área... É tudo muito divertido, é tudo muito legal. Mas é negócio. A gente tá ali pra vender carro, entendeu? Inclusive, por exemplo, no presencial tem um coquetel que vai rolando, pra que a pessoa fique... Exatamente. Porque fica horas, né, José Paulo? É muito veículo. E às vezes o que você quer ver também tá no lance lá pro final do dia, né? Eu já fiz leilão de mais de 12 horas com o microfone na mão. E o que você toma? Energético? Ju, posso te falar uma coisa? Eu fico tão drenado. 12 horas? Eu fico tão drenado, mas eu fico tão drenado que eu não sinto. Mas assim, eu vou... meu corpo manda a conta na terça-feira. Na segunda-feira eu ainda tô... É uma semana pra repor. Na segunda-feira eu ainda tô, sabe? Tipo assim, eu vou dormir 1, 2 horas da manhã e acordo 7, 8 horas e acordo ainda no pique, aquela coisa toda. Na segunda-feira à noite vem. Aí dói tudo. Aí vem a conta. É adrenalina mesmo, é aquela coisa, aquela emoção. É muito legal. Eu gosto demais, entendeu? E você fica na emoção, porque eu fico ali no bastidor, eu falo com o proprietário do veículo, às vezes pra ele baixar o valor da reserva, falo com quem tá dando lance pra subir mais um pouco, vou lá falar do carro, interajo ali com o Joel, porque a gente fica de olho no relógio, porque eu falo que a gente joga contra o tempo, né? Porque a gente costuma deveria pelo menos passar 10 carros por hora. Então essa é a nossa meta, então a gente fica buscando isso e fico ali controlando o Bitu e o Pagoto também. Pra não ficar tão cansativo também, exatamente, né? Às vezes fica muito tempo num veículo só e tem que correr no outro, tem tudo isso, né? E interagindo com o pessoal que tá ali. Então, assim, é muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, né? Mas, uma curiosidade. Eu arrematei um veículo. Eu me arrependi. O que acontece? Lamento pela sua indecisão. Não tem problema, faz parte do jogo, custa um percentual ali de mais ou menos 20% sobre o valor do arremate para você desistir. Isso é garantido em lei. Isso é multa de desistência. Isso está no edital. O edital... Então, a pessoa tem que pagar e pronto. O que rege um leilão, são as regras, as normas do edital. O edital é publicado pelo leiloeiro. Leiloeiro oficial, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, na Junta do Estado que faz o leilão, que a gente faz o leilão. Então, ali tem todas as regras. Você concorda com as regras. Não é uma venda, você não está comprando um carro. Você está participando de um leilão é uma oferta pública. E tem um regramento próprio. Então, assim, Código de Defesa do Consumidor não se aplica. Eu comprei o carro e o carro está com pneu careca. Ele já estava assim no momento da visitação. Você foi lá e viu que ele estava com pneu careca e mesmo assim... E já está especificado, né? Mesmo né? assim, você viu que estava com pneu careca e você deu o lance e agora na hora que chegou sua casa você está reclamando? E tem não é que você comprou um carro e ele chegou com pneu careca. Tem, mas eu acho que é um pouco de questão cultural também. E sobretudo, carro antigo, é óbvio que um carro antigo ele não é 100% ter alguma coisa. Tem, sempre tem. Então eu falo assim, isso acontece. Fala assim, os pneus estão vencidos. Eu falei, cara, você não viu? Eu falei, o carro tá do jeitinho que ele tava antes de você dar o lance. Eu falei, perceba que... Não, eu fui aí. Eu falei, você não viu?
Você deu lance, você disputou, você deu mais de um lance, você queria muito esse carro, esse bem. E agora você tá vindo... Aí a pessoa fala, é verdade, né? Eu falo, a regra do jogo aqui é essa. E não sou eu que tô falando isso. A regra do leilão é essa. Então, o que eu falo? O pessoal fala, às vezes pergunta que vê uma casa, um carro novo. Eu falo assim, olha, primeiro vê se o site é oficial, se é tudo certinho, pra você não cair em fria. Segundo, vai no edital. Pega o edital e vê o que tiver ali, acabou. Não vê o que tá escrito lá. Tem, por exemplo, tem carro... Os nossos carros são todos inteiros com a documentação regular. Às vezes tem um motor que não está cadastrado porque é um carro antigo, um licenciamento está atrasado porque o carro fica muito tempo parado. Isso aí você paga no licenciamento, resolve muito fácil. Mas, por exemplo, tem carro apreendido que tem multa de trânsito e aí a multa é por conta do arrematante. Você, além do valor que você pagou... Só que isso está tudo especificado no edital. Isso está especificado no edital. De novo, não é o caso nosso, mas gente que está em casa, que vai assistir esse vídeo, seja lá quando for... Primeiro, confirma se o site é ok, se o leiloeiro é ok. Segundo, leia o edital. É no edital que vai falar quais são as regras, o que tem que ser feito ali. Exatamente, leia o edital. Então... Ó, deixa eu falar rapidinho aqui, pra gente já voltar. Para você que tá em casa, da Claro TV, você que tá aí aproveitando, assistindo esse bate-papo super bacana aqui de veículos antigos e tá aí com a sua internet que não tá funcionando muito bem, quer trocar, quer dar um upgrade aí, gente, a melhor internet do mercado é a Claro TV. Por quê? Além de ser internet de ultra velocidade, fibra, que é a melhor hoje tecnologia, né, que chega aí na sua casa e ainda tem um preço super promocional, tá? 500 mega para você ter aí por R$ 99,90, tá bom? Aí na sua casa, internet da Claro, para você não ficar de fora. Isso é dentro do plano multi, tá? Que você conhece já a qualidade e você busca em qualquer loja que você tem aí na sua cidade da Claro ou pela rede social, aí no caso na internet, o site, né, que tá passando aí na sua tela, para não perder essa oportunidade, para assistir os vídeos aí em alta resolução, sem travar na sua casa, várias pessoas ao mesmo tempo conectado ali, ó, e ter a internet de qualidade, que é a Claro TV, tá bom? Fica a dica aí para você que tá assistindo aqui, Juliana Rangel News. De Paulo, é muita curiosidade de leilão. Se eu for ficar... eu acho que o tema é muito curioso, né? É muito curioso, porque... Eu sei que eu vivo numa ilha, né? E eu acho engraçado quando a gente tá com os pais dos que pra você é tão óbvio. Tipo, isso aqui não... O que você faz? Você fala assim, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou engenheiro. O que você fala? Eu trabalho com leilão de carro antigo. Leilão existe de carro isso? Antigo? Assim, não, sério, existe isso. Existe. E os números são absurdos. E cresce cada ano, né? Um levantamento da AFIVA, feito há 3 anos atrás, toda a América do Sul, foi atrás do que se gasta, quanto as pessoas gastam com deslocamento, hotel, quanto elas investem nos carros para manter, para comprar, mecânico, funileiro, pintor, despachante, licença, serviço de pneu, combustível. Ju, movimenta bilhões. Bilhões. A gente tá falando de muito dinheiro. É muita gente, sabe? E é muita grana que rola e mesmo assim as pessoas não conhecem. Quando você fala que você trabalha com leilão de veículos antigos, acha que é o exótico do exótico do exótico. E na verdade é um mercado... É isso que eu ia falar agora. Você imagina assim, antigo, aquele de filme, né? De 1900 e bolinha. E não. É um mercado super... Que nem você pega o leilão, olha o tanto que a gente movimentou. A minha empresa é aqui de Ribeirão. Ou seja, todos os impostos são arrecadados aqui, eu pago aqui, certo? Hotel, transporte, alimentação, equipe terceirizada, som, imagem, decoração. É uma puta estrutura. E responsabilidade, carro, e negócios, né? Transporte, porque, só de cegonha e porque os carros não vêm andando, né? Tipo, você tem que trazê-los. A maioria vem sendo transportados ou cegonha ou plataforma, porque os carros estão vindo para venda. Então, nem faz muito sentido você colocar o carro na estrada para você correr o risco. Você tá mandando o carro para vender. Você pega uma pedra na estrada, uma besteira que for... Então, assim, toda a cadeia, o que movimenta direto e indiretamente, é muita coisa. E depois você tem empresa de vistoriadora, tem despachante de novo, sabe? Você tem uma cadeia, assim, absurda de profissionais envolvidos, entendeu? E, assim, o que deixa um veículo se tornar uma raridade num leilão, por exemplo, em termos até para ser mais valorizado? O que vocês pontuam, assim? O mercado valoriza, primeiro, o que o coração tá a fim de pagar.
Então, por exemplo, um Gol GTI, um Gol esportivo, valer 120, 140 mil reais, né, ser precificado e ser literalmente comercializado inúmeras vezes nesse valor, é porque as pessoas têm carinho por esse automóvel e estão dispostos a pagar isso, né? Então, essa é a primeira coisa. Tem uma outra situação, que são os carros raros de verdade. Por exemplo, não existe Gol raro. Não fecha na frase. Não tem. Raridade é aquele que foi pouco produzido, que você tem poucas versões. Que restam poucas unidades ainda no mercado. Então, para a gente falar de veículo raro, a conversa fica bem mais afunilada, a gente entra num campo muito mais profissional. Então, assim, o primeiro ponto são os mais antigos mesmo. Os mais antigos. São a raridade, exemplo, que vai sumindo do mercado, eu vou te dar 2 exemplos de veículos nacionais que têm cotação internacional que podem ser considerados raros. Primeiro é aquela Kombi verde que passou aqui no vídeo, que é uma Kombi 6 portas. A Kombi 6 portas, ela só foi fabricada aqui no Brasil, ela foi desenvolvida e fabricada aqui no Brasil para atender uma demanda de carros de passageiro, carro de locação, de aluguel, que tinha na cidade de São Paulo, sobretudo. Então, a Volkswagen, o que ela fez? Ela não tinha um carro de quatro. Esse carro, tá vendo? Ela tem aqui, ó, 1, 2, 3 do lado de cá e mais 3 do lado de lá. Geralmente, a Kombi, ela tem as 2 portas da frente, que é o motorista carona. Essa lateral dela é fechada, não tem porta nenhuma. Tem uma porta só de cada lado. E do lado de lá tem aquela porta do salão, que a gente chama. Ah, é verdade. Né? Aquela porta que abre de assim. Então, aqui você vê que ela tem um carro de 4 portas, ou seja, aqui tem uma fileira de banco, aqui tem outra, mais a do motorista. Então, são 6 portas. Esse carro foi fabricado exclusivamente aqui no Brasil. E ele é um carro muito desejado no mercado internacional. Então, esse é um carro raro. Isso aqui você pode usar a palavra raro. O outro exemplo vem da Volkswagen também, que é o Karmann Ghia conversível. O Karmann Ghia conversível ele foi fabricado em 2 lugares no planeta. Na Alemanha e no Brasil. Você já leiloou um desse? Já. Já. Então, assim, esse carro foi fabricado em 2 lugares do mundo só. Na Alemanha e no Brasil. E a produção do brasileiro é infinitamente menor do que o alemão. Então, tem alguns carros que vão para o mercado internacional pela raridade. Aí sim você tem um veículo raro. Quantos Karmann Ghias com a carroceria conversível existem fabricados no Brasil? São menos de 130 carros, não lembro o número exato agora. Isso é raro. Aqui cabe a palavra raro. Agora, um Gol amarelo não é raro. Vendeu pouco, entendeu? Hoje é legal, é cobiçado, mas raro não é. Cor de carro eu não consigo atribuir com raridade, e isso acontece muito. Em Dodge, sobretudo, eles tinham umas cores super chamativas, entendeu? Um roxo, umas coisas muito loucas. Hoje brilha os olhos, porque é diferente, sai assim, do também, comum. Eu acho que no raridade também entra, por exemplo, aquele do Exército. Sim. Porque quase não tem, né? Foi uma coisa que o próprio Exército desfez, né? E aí alguém foi lá e arrematou, comprou. Ou seja, quase não tem muito disponível no mercado, né? Então, assim, é difícil a gente... Às vezes as pessoas usam algumas palavras, é raro. Eu falo, isso não é raro. Aí você já me confidenciou, a gente vai adiantar aqui o que tem no leilão agora, na próxima edição aqui de Ribeirão Preto. Tem muita coisa legal. Inclusive, é o segundo maior leilão que a gente vai fazer. São 163 lotes. É muita coisa. Nada. Não, você me falou que tem um caminhão de bombeiro. Tem um caminhão de bombeiro, um caminhão de bombeiro norte-americano, um Ford F800 com motor diesel, um câmbio automático. Eu estou indo amanhã para fazer as imagens desse veículo e daqui a pouquinho tá no site. Um caminhão de bombeiro? Um colecionador de caminhão de bombeiro. Só disso? Tem altas coleções aqui no Brasil de veículos pesados, né? De caminhões, de ônibus, de guincho, de plataforma, de caminhão de bombeiro. Tem tudo isso. É um mercado gigantesco também. Mas aí ele pode dar uma voltinha na cidade, por exemplo, com um caminhão de bombeiro? Não tem perigo de ser preso? Não, de jeito nenhum. Todo veículo militar, de força pública ou o que for, o único caminho que tem de venda é leilão. No Brasil e nos Estados Unidos também. Então, assim, por exemplo, onde que vai vender? Tem que ser leilão. Primeira coisa que faz é tirar número de patente, número de registro, essa coisa toda, que é como se fosse a placa dele. Entendeu? Isso você não pode circular com isso, porque já foi dado baixa. Imagina que é um oficial que foi aposentado, que entrou para reserva. Então, assim, você continua sendo um oficial, só que você é da reserva. Você pode usar a sua roupa? Pode, mas você não tem mais aquela coisa toda. Então, assim, o número você não pode mais ter. Outra coisa que você não pode ter é se ele for municiado. Então, por exemplo, você não pode sair com um veículo que tinha uma metralhadora, Exército, por exemplo, você não pode, a metralhadora não vai junto, entendeu? Onde ia a metralhadora vai nada ali, entendeu? Então assim, só tem algumas coisas, veículos blindados, geralmente eles não são vendidos, porque a blindagem para forças militares, forças especiais é uma blindagem
e não é vendida para uso civil. Então, assim, respeitando isso, e isso já vem o que pode, o que não pode, na hora que você vai leiloar, e você arremata. O caminhão de bombeiro não tem nada demais. Tem muita... Antigamente, os caminhões de bombeiro, eles eram usados em fazendas, os caminhões que eles não eram mais usados pela corporação, pelo corpo de bombeiros, muita fazenda, muita indústria relativamente pequena, precisava ter um equipamento desse por segurança, para ter para os brigadistas, comprava, entendeu? E aí colocava em uso lá, deixava lá, sabe, como um veículo de apoio. Você imagina, por exemplo, um canavial que pega fogo, uma mata que pega fogo, você tem um parque, você tem uma fazenda, alguma coisa assim, você deixa um caminhão de bombeiro lá abastecido, ele vai numa emergência te ajudar. Entendeu? Então acaba usando como equipamento, porque são equipamentos, né? Mas então um caminhão de bombeiro de um leilão, eu posso usar os equipamentos dele. Pode. Que não é arma de fogo. Pode. É, no caso, para pagar. Pode. Então a mangueira, abastecer ele com água. Pode. Geralmente ele não vai ter o giroflex, as luzes, né? Que são identificadas coisa pra como urgência, força, esse tipo de coisa não vem nele. Mas a motobomba vai, mangueira vai, hidrante vai, o bico, canhão de água vai, isso vai tudo. Você já teve algum veículo de algum leilão seu que você se apaixonou e que você falou, esse aqui é meu? Vários. Isso é um Mas problema. Você já chegou a arrematar? Já. Já? Já. Por exemplo, você tá apresentando e ao mesmo tempo você tá arrematando? Já. Pode Não, isso, produção? Não, eu falo o seguinte, Você colocou alguém pra arrematar pra você? Não, Ju, eu jogo o meu jogo. Então, assim, às vezes eu inscrevo o carro no leilão e como todo mundo, eu coloco lá meu carro, passo pelo processo, os carros são... Igualzinho. Eu entro no site, clico, login, senha, eu faço igualzinho todo mundo. Coloco o carro lá, coloco o número de reserva e mando. Às vezes eu falo que o carro é meu, às vezes eu falo que não é meu. Entendeu? E coloco e vendo e compro normal. Entendeu? Quando o carro tá na pista, eu disputo e assim, se eu achar que não... Você pode, com o microfone na mão, dar seu lance. Posso. Normal, você entra na concorrência normal que você tá inscrito. O que não pode fazer escondido. Se eu fizesse alguma coisa escondida, não seria legal. Mas tornando público isso... E você já arrematou algum assim? Já. Já conseguiu levar? É muito legal. Nossa, dá vontade... assim, tem leilão que dá vontade de comprar tudo, de arrematar tudo. É porque né, você tá na frente, você tá apresentando, né? Ou seja, às vezes você olha e fala, nossa, gostei pra caramba. Aí na hora da emoção, você fala, putz, esse carro tem que ser meu. Mas eu posso falar uma coisa? Você sabe que hora que fisga mesmo? Na hora da visitação. Porque na hora o antes. Porque na hora da apresentação, você não tá com essa cabeça. Você não tá com essa cabeça, sabe? O carro tá ali pra vender. Se for eu que comprar ou se for outro, não, pra mim vai ser indiferente, entendeu? Você põe meio no automático. Como responsável pelo leilão, organizador. Na hora da visitação é na hora que fisga, na hora que os carros chegam, que você vai lá, que você olha, que é a hora que todo mundo tem acesso também. Que você fala, nossa. É que você vai lá, você olha os carros no detalhe, que você fala, nossa, que carro legal, que carro bacana. Putz, será que eu compro? Será que eu dou um lance? Aí eu sei o preço de reserva e falo, eu não sei se eu chegaria até ali, chego até aqui, mas eu me comporto como um consumidor normal, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de vantagem, entendeu? Pago, tudo certinho. Nessa parte de lances, a gente não entra muito em valores, até por conta de uma ética, né, que se tem nesse mercado. Mas, por exemplo, você falaria, assim, qual que foi hoje, assim, todos esses leilões, o maior veículo arrematado, por exemplo, assim, não especificar o veículo, mas em termos de valorização? Já teve carro de R$1 milhão que foi arrematado, 980 mil reais, e já teve veículo de R$4 mil, de 5 mil reais. Tem para todos os públicos? Tem de todos os tipos. Tem de todos os tipos, literalmente, sabe? Eu acho que cada leilão tem o seu perfil. Por exemplo, o leilão de Ribeirão aqui agora, ele vai ter bicicleta. Bicicleta? Tem 3 bicicletas super legais. Entra também? Tem uma Caloi Cross Extra Light. Todo mundo lembra, Nossa, você deve lembrar. Já é a pauta. Viu? Nós estamos descobrindo a próxima pauta. Tem uma Caloi Cross Extra Light que foi relançada pela Caloi agora em 2023. Uma bicicleta nova, relançada pela fábrica, que ela chama Caloi Cross 2023 Edition. Ela é feita... Aí não entra no uso dos 30 anos. Não, veículo colecionável. Tem uma bicicleta Caloi também, uma S3 final dos anos 60. Tem uma bicicleta alemã, uma Rebeneck. Legal! Preta, tudo mais. Tem moto, um monte de moto. Tem 2 7 Galo, tem uma DT, tem uma Vespa, uma Lambretta, deve ter umas 5 ou 6 motos, entendeu? Tem caminhão de bombeiro, tem ônibus, tem uma Scania daquela jacarezona, uma 111, muito legal. Tem carro esportivo europeu, tem MG, tem Alfa Romeo.
Tem Alfa Romeo Nacional a 2.300, tem Fusca, tem Opala, tem Variant, picape tem um monte, D20, Silverado, F1000, F100, tem tudo isso. Tem muito carro dos anos 40, dos anos 50, muita coisa legal, mas legal mesmo. Cadillac a gente tem 3, tem Mercury conversível 41, é o carro do seu Miyagi. Lembra quem assistiu Karate Kid? Aquele carro amarelinho que o Daniel San sai pra dar uma volta. Tem um carro igual aquele. Aquele que ele ficava lá com a mãozinha, né? Tem muita coisa legal. Mas muita coisa legal mesmo. Olha, seguramente vai ser um dos leilões mais legais, mais completos que a gente já fez até hoje. Eu tô super entusiasmado com essa leilão, com essa edição, com a segunda edição de Ribeirão. Acho que vai ser muito legal. Vamos passar o site pro pessoal que quiser acompanhar, entrar nesse universo, para quem ainda tá começando timidamente. Pessoal, são dois endereços, né, importantes. O primeiro é o do Circuito de Leilões, que é o www.circuitodeleilões.com.br. É lá e só lá que você faz a inscrição para participar. Lá você vai fazer um cadastrinho prévio. E aí a gente vai aprovar ou não a sua inscrição e tudo mais. E para você comprar um carro, para você dar um lance num carro, aí é no site do nosso leiloeiro oficial, nosso parceiro, é o www.picelleilões.com.br. A gente vai pôr na tela e depois, na hora que for pro ar. Coloca lá. E assiste a gente no canal no YouTube. E no Instagram também, Circuito de Leilões. O pessoal encontra todos esses links também, né? Tem tudo lá. Tá tudo na bio, tá tudo certinho lá. E o canal do YouTube também, tem bastante conteúdo legal. Tem bastante conteúdo. Né? A gente tem um projeto bem legal para 2024 para começar a gerar mais conteúdo. Que o pessoal gosta, né? Mas é bem legal, a transmissão é feita ao vivo, entendeu? É direto, desde o primeiro momento. A gente mostra os bastidores, geralmente a gente faz um vídeo antes. Então, assim, é bem bacana. Legal. Vamos pra gente ir finalizando, uma última pergunta do nosso produtor, que não é ponta, é bilhetinho. O que é o valor de reserva? Que legal falar um pouco dessas... os termos técnicos, né? Porque nem sempre é arrematado na hora, não é? Sabe que isso é uma coisa que o pessoal faz muita confusão, né? Então, assim, primeiro, o que é o valor de reserva? O valor de reserva é o valor pelo qual o proprietário vende o carro, certo? Quando esse valor ele é atingido ou superado, é dado como venda imediatamente. Então, por exemplo, eu vou pôr um carro meu, Zé Paulo, eu não pego, o meu valor é 400 mil, por exemplo. Eu quero 400 mil reais no meu carro. Ok, esse é o valor de reserva do seu carro. Esse valor é fechado, porque é um leilão particular, não é um leilão judicial, isso as pessoas confundem muito. Então, assim, um leilão particular é o que a gente vai buscar o melhor negócio. Não é o maior preço, não é o menor preço, é o melhor negócio. Quando você está a fim de pagar, quando você está a fim de vender. É um leilão particular. Diferente de um leilão judicial, que um juiz arbitra um valor... Olha, esse copo precisa ser vendido por R$5, mesmo que ele custe 15, mas ele precisa ser vendido por 5, porque a Juliana ficou devendo aqui 5 de imposto. É só para pegar o valor e quitar aquilo. Se passar, beleza. Se não passar, a gente vê como é que fica. Esse é um leilão judicial, que definitivamente não é o nosso caso. Então, a gente vai pedir o melhor valor. Eu quero 20 por esse copo, entendeu? Esse valor é fechado, ele não é aberto. Quem tem essa informação é o proprietário do veículo e nós da organização. Então, o carro vai... O leilão sobe lá na página do Joel, da Picelli Leilões, sem o valor de reserva. O que tem lá na hora? Tem um lance inicial. O que é o lance inicial? É um número qualquer para começar a brincadeira. O lance inicial, ele não quer dizer nada. É um número para começar a disputa. Então, por exemplo, você colocou lá que você quer 400 mil de valor de reserva. Quem está dando lance não sabe que é 400 mil. Então, o leiloeiro começa, de repente, com 10 mil. Com 100 mil, é prerrogativa dele, isso é a estratégia do negócio. Como ele quer começar. Isso é uma questão de estratégia, de negócio mesmo, porque o objetivo é chegar nos 400 pau. Então, se naquele momento ele entender que faz sentido ele colocar com R$1, assim será feito. Se ele entender que faz sentido colocar com 200 mil reais... dele, né? Que ele sabe como conduz tudo. E o cara é um dos 5 melhores, um dos maiores do Brasil. Então, assim, quando ele fala, eu falo amém. Né? Então, é a estratégia dele. E ele coloca lá o número e a gente segue. Entendeu? Então, assim, o valor de reserva é o valor que o carro é vendido, e esse valor não é aberto. O lance inicial é um número para começar a disputa, nada mais que isso. O que acontece na dinâmica na hora que o leilão tá rolando, que o carro tá na pista, ficou em 350 mil. Eu ligo pro proprietário na hora. Você faz isso no tempo real. Por isso que eu fico... Você viu, não? Você dá uma fugidinha, você vai pro canto. Atrás, eu fico no meu office, na minha mesa ali. Eu ligo pro proprietário e falo, você colocou 400, tá em 350 aqui, não tá indo mais que isso, o carro já tá na pista faz um bom tempo, a gente tá tentando buscar aqui, né, mas não tá indo. Falei, você não considera derrubar a reserva? O que é derrubar a reserva? É vender pelo número que tá na tela naquele momento. Que é os 350 mil, por exemplo. 350 mil. Se ele fala ok,
Daquele momento em diante é venda. Aí eu falo pro Joel, Joel, derruba a reserva. Aí ele fala, ó... Tem a hora que você fala, derruba a reserva. Exatamente. Você já negociou com o proprietário e ele topou... Ele autorizou tudo isso formalizado. A fechar nesse valor para mais, ali que tiver finalizado. Aí de 350 para frente é venda. Entendeu? O que costuma acontecer? Quando derruba a reserva, costuma subir. Costuma aumentar, costuma entrar mais lances. Na maioria porque das a pessoa vezes... não quer perder. Na maioria das vezes, incentiva a disputa. Entendeu? Entendi. Então, esse é o valor de reserva, derrubar a reserva e o lance inicial. Muito entendeu? bom. São os termos que a gente Pronto, tiramos a dúvida. Mas, gente, quem tiver mais dúvida, a gente é super acessível. No nosso Instagram, que é o @circuito de leilões, é o canal que a gente mais utiliza. Lá no link tem no link na bio, tem o nosso contato do WhatsApp, tem e-mail, tem tudo lá. Entra lá, dá uma olhada, vê como é que a gente trabalha, manda mensagem no direct, chama a gente no WhatsApp. Eu adoro fazer isso pessoalmente, sabe, Ju? Eu fico muito à frente do circuito de leilões, porque eu gosto de ter esse contato, sobretudo com os proprietários dos veículos. Sim, porque é naquele momento, né? É naquele momento que eu vou conhecer os carros. E depois eu preciso falar sobre os carros. Você se prepara, né? E eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu confesso que é uma das partes que mais me dá prazer do meu negócio. Ficar 12 horas com o microfone na mão tem que gostar muito, hein? Eu gosto demais de fazer isso, sabe? Legal. Me dá realmente prazer de fazer isso. Você fala, obrigada pela sua participação. Só nossa, a gente tinha que fazer outro, porque é muita história, muita coisa legal pra gente falar. É um mercado muito amplo, né? De muita curiosidade. É um mercado pouco explorado no Brasil, pouquíssimo explorado. E não falo só como negócio. Culturalmente também é muito pouco explorado. Tem muito que crescer ainda, né? A Unesco entendeu que o automóvel antigo é patrimônio histórico, sabe? Então, assim, vai muito além do comércio, a questão do automóvel antigo, sabe? Mas vai muito além mesmo. Legal. É muito bacana. Obrigado por compartilhar com a gente um pouco mais desse conhecimento aí do universo de leilão, né? De veículos antigos, por ser aí um dos pioneiros, né? Em ampliar essa cultura, vamos dizer assim, no Brasil, que já é tão tradicional lá fora. Sim. E agora aqui no Brasil, por conta de uma das suas iniciativas, né? Pô, 55 leilão, é leilão pra caramba. E contando, e vamos em frente. É isso aí. Obrigada e sucesso cada vez mais. E a gente fica feliz por Ribeirão ter, né, gente? Obrigado as edições aí. E eu fico muito feliz de estar dando certo aqui. É um leilão, é um formato de negócio que acontece super bem no Brasil todo. Onde a gente realiza, funciona bem, né? Em outros estados, nos grandes eventos, os leilões menores. Então, assim, sempre funciona legal. E eu tinha um certo receio de fazer isso aqui em Ribeirão, porque não por ser Ribeirão, pelo amor de Deus. Muito novo, né? Tipo, você não sabia como que... Porque a gente tá mais para dentro do estado mesmo. Você vê, Ribeirão, geograficamente, a gente tá a 300 km da capital. E eu sei que o frete é um problema, mas com o pessoal a gente tá muito perto do sul de Minas. Aí você tem sempre, né, os pontos positivos. Por exemplo, Ribeirão é uma cidade, uma área, uma região, uma macro-região super rica. Então, assim, a gente foi pensando, falei, ó, eu acho que vai dar certo. E deu, eu confesso que superou as nossas expectativas, minhas, dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. Todo mundo ficou super satisfeito com o resultado. Tanto que a gente já emendou a segunda edição agora e com recorde de inscrições, né? A gente encerrou, Ju, eu encerrei as inscrições na quinta-feira. Antes do prazo final. As inscrições, elas iam até domingo. Nós precisamos encerrar na quinta-feira com 170 inscrições. Vocês vão ter que fazer uma semana de evento. 170 inscrições. Para apresentar todos os veículos. E aí, a gente, né, na hora que a gente já deu a primeira peneirada, caiu para 163. Então, você vê que na primeira peneirada já saíram 7 veículos, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Mas é inerente do negócio, sabe? Porque como são carros antigos, às vezes o carro tem um problema que a pessoa desconhece. E vai descobrir a hora que escreveu no leilão. Vai descobrir na hora que a gente faz esse pente fino. E assim, é bom, geralmente ninguém fica bravo. Porque a gente poupa de um trabalhão que vai ter lá na frente. Porque você imagina você vende um carro com um problema de documento mínimo para fora do estado. Isso vira um problema. Depois voltar, você tem que desfazer e refazer. Nossa, documentação. E gasta com vistoria, gasta com transporte. Então, assim, vira um problema. Então, a orientação que eu falo, olha, nesse não vai dar, mas regulariza isso. Você precisa só fazer isso, dou caminho, indico, me põe à disposição. Faz isso, que no próximo você vem aqui, tá tudo ok. Vamos acompanhar aí a segunda edição, né, de Ribeirão Preto e a 56 do Brasil. Vamos em frente. Obrigada, José Paulo. Obrigado, Sérgio. Falando. Pessoal, e ficamos por aqui. Até o próximo episódio aí, você que tá em casa, qualquer lugar. Tchau, tchau.